Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 20 de janeiro, nós estamos iniciando mais um culto. E hoje é um dia muito importante para o nosso mundo. Lá nos Estados Unidos, nós temos um novo presidente. Sai o Trump e entra o Biden. Que nós possamos ter dias melhores com o novo presidente da nação mais poderosa da Terra. Mas, mais poderoso do que Trump, Biden, qualquer outro líder, mais poderoso é o nosso Deus que merece toda a nossa honra e toda a nossa adoração. Por isso eu convido a todos para uma palavra de oração. Vamos adorar a Deus, somente Ele deve ser adorado. Bendito Deus, nosso Pai, é com muita alegria que estamos reunidos na Tua presença. Na verdade, sempre estamos na Tua presença, mas neste momento nós nos encontramos reunidos com irmãos e irmãs para buscar a Tua presença, para Te adorar, para Te render graças, para ouvir a Tua voz, para conversar contigo. E suplicamos, ó Deus, a Tua bênção para todas as partes deste culto, que a Tua bênção repouse sobre cada um dos participantes deste momento de adoração. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Como sempre, nós vamos cantar bastante, então vamos ao primeiro cântico deste culto. Vamos participar. Sacrifício
Quero convidar a todos agora para uma leitura bíblica em conjunta. Nós vamos ler no livro de Jó. O livro de Jó é bastante conhecido, a sua história é sempre lembrada, mas nós vamos ler dois pequenos trechos que se encontram no capítulo 19 e depois no capítulo 42 de Jó. No capítulo 19, nós vamos ler os versículos 23 até o 27. E depois, no capítulo 42, os versículos 2 até o 5. O nosso irmão reverendo Carlos, ou presbítero Carlos, ele está disponibilizando para todos o texto bíblico e eu convido os irmãos e as irmãs para uma leitura em conjunto. Vamos lá? Como gostaria que as minhas palavras fossem escritas, que fossem escritas num livro, ou que elas fossem gravadas para sempre no chumbo ou na pedra. Pois eu sei que o meu Redentor vive. No fim, ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Eu o verei com os meus olhos o verão, e ele não será um estranho para mim. E desejo tanto que isso aconteça. Eu reconheço que para Deus nada é impossível e que nenhum dos seus planos pode ser impedido. Antes, eu conhecia Deus só por ouvir falar dele. Mas agora, eu o vejo com os meus próprios olhos. Belíssimo texto, inspirador para a nossa vida. Vamos meditar nele. E enquanto fazemos, vamos para mais um cântico. Desta vez, nós vamos ouvir o Ademar de Campos cantando Bem Supremo. Vamos participar acompanhando este cântico. Conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e paz. Me alegro em tua vontade mais e mais. Sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida, Jesus. Sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Teu amor, sendo, pois, teu filho,
vida. Que glória é tua vida em minha vida. Jesus, me alegro em tua vida, em minha vida. Vamos ter agora mais uma palavra de oração. Nós vamos destacar os nomes dos aniversariantes desta semana que estamos atravessando, desde o dia 18, na segunda-feira, até o dia 24, no próximo domingo. São os seguintes, os irmãos e as irmãs. No dia 18, 2 casais completaram mais um ano de vida conjugal. E são 2 irmãs. No dia 18, a diaconisa Esther e o José Ulisses Reinaldi completaram 57 anos de vida conjugal. E também no dia 18, a irmã da Teté, a Sueli, e o meu amigo Valdemar Marques, 52 anos de vida conjugal. No dia 19, mais 2 aniversariantes. A Noemi Lacerda Lucchini, que é a minha irmã e casada com o Osmar, meu cunhado, e é muito mais conhecida como Mimi do que como Noemi. E também, no dia 19, nosso amado irmão Sebastião de Paula está completando mais um ano de uma longa vida. E fechando a semana, no dia 24, nós teremos o aniversário, no próximo domingo, da Marisa França Rodrigues. Nós vamos orar agradecendo a Deus e intercedendo pelos aniversariantes. Também vamos colocar diante de Deus todos os problemas, enfermidades, lágrimas, na certeza de que Ele nos ouve e nos atende. Oremos. Bendito Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença para Te render graças por tudo o que Tu tens providenciado para a nossa existência, para a existência dos irmãos e das irmãs do Teu povo. Rendemos-te graças pelos nomes que mencionamos há pouco, de casais e pessoas que completaram mais um ano de vida conjugal, mais um ano de vida. Agradecemos-te por tudo que estes irmãos representam para os seus familiares, para todos que com eles convivem, e especialmente nós te rendemos graças pelo que eles representam para a tua igreja. E suplicamos a Deus que tu continues a sustentar a vida de cada um deles, a vida conjugal dos casais, que em ti eles encontrem todas as forças de que necessitam. Também, ó Deus, preocupados com a situação crítica que vivemos, nós queremos depositar nas tuas mãos as nossas ansiedades, preocupações, problemas, enfermidades, e reconhecemos que somente em Ti nós podemos encontrar a ajuda segura, a ajuda de que necessitamos realmente para a nossa vida. Ó Senhor, acalma os corações, concede a Tua paz e faze-nos sentir que estamos sempre acompanhados pela Tua divina graça. É a nossa oração nesta hora de gratidão e de súplicas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Nós vamos cantar mais uma vez. Eu convido agora todos os irmãos a acompanharem este cântico. É com muita satisfação que estamos contando com a participação do nosso irmão Aldo Koralski de Queiroz. Ele sempre participa nos cultos presenciais da capela e agora também está participando conosco nos cultos virtuais. Deus abençoe a vida do Aldo. Vamos ouvir a canção Eu Sei que Sempre Estás Comigo. De fato, Deus sempre está conosco. Vamos cantar. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei.
E agora, meus irmãos e irmãs, nós vamos passar para o estudo bíblico de hoje. E nós escolhemos para o estudo bíblico um texto do Antigo Testamento, um livro que não é muito grande, talvez difícil de achar às vezes, mas um profeta cuja história é muito conhecida. Nós vamos ler no livro de Jonas, capítulo 3, a partir do versículo 10º. Jonas, capítulo 3, a partir do versículo 10º. Só que nós não vamos parar a leitura no final do capítulo 3º. Nós vamos até o capítulo 4º, no versículo 11. Vamos ler esse texto bíblico. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então ele orou assim: Ó Senhor, eu não disse, antes de deixar a minha terra, que era isso mesmo o que ias fazer? Foi por isso que eu fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus que tem misericórdia e compaixão. Sabia que sempre és paciente e bondoso e que estás sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu: Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Aí Jonas saiu de Nínive, foi para o lado onde nasce o sol e sentou-se. Depois construiu um abrigo e sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta por cima de Jonas para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ficasse confortável. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Mas, no dia seguinte, quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste, e Jonas quase desmaiou por causa do calor que queimava a sua cabeça. Então quis morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou: Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? E Jonas respondeu: é claro que tenho razão para ficar com raiva por causa dessa planta. E com tanta raiva que quero até morrer. Então o Senhor Deus disse: essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Então, eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 crianças inocentes e também muitos animais. É esse o texto que eu proponho para a gente examinar mais de perto. Vamos estudá-lo com bastante atenção. Eu quero começar sugerindo um título para a história que nós acabamos de ler. É claro que o título não está na Bíblia, mas eu acho que é um título que retrata bem a história que nós acabamos de ler. O texto que lemos, eu acho que poderia ter o seguinte título: História de uma briga com Deus. Considero perfeito esse título.
E, de fato, a passagem bíblica que nós lemos apresenta uma história de uma tremenda briga com Deus. Mas é interessante observar que o profeta Jonas não ficou famoso por causa dessa briga. Ele ficou muito famoso por causa daquela história do grande peixe que o engoliu. Foi essa história que eu aprendi na escola dominical, quando era criança. E é também essa história que, às vezes, as crianças aprendem a cantar, porque realmente essa história de Jonas no ventre de um grande peixe é algo sensacional, espetacular, não é? Entretanto, muito mais espetacular foi a briga de Jonas com Deus. Na verdade, o livro de Jonas termina a sua narrativa com a história dessa formidável briga de Jonas com Deus. E é para essa briga de Jonas com Deus que nós queremos estudar com os irmãos e com as irmãs. Vamos lá. A briga de Jonas com Deus teve várias etapas, várias fases. E a primeira fase, a primeira etapa, aparece logo no início do texto que nós lemos. Eu vou repetir a leitura, por favor, prestem muita atenção. Deus viu o que os ninivitas fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. E então ele orou assim: Ó Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que eu fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabia que é sempre paciente e bondoso e está sempre pronto a mudar de ideia e a não castigar. Foi esse o primeiro lance da briga de Jonas com Deus. O que é que tinha acontecido? O que tinha sucedido? Deus tinha chamado Jonas para ir pregar ao povo de Nínive. Jonas não quis saber de ir. E ao invés de ir para o leste, onde estava Nínive, ele foi para o oeste, onde estava a Espanha. Quando Jonas fez isso, ele não disse nada para Deus. Quando ele desobedeceu à ordem de Deus, Jonas não deu bola para Deus, não explicou nada para Deus. Mas agora, no texto que nós lemos, Jonas está explicando por que ele foi desobediente. Ele tinha sido obrigado por Deus a ir a Nínive. E ele tinha pregado na cidade de Nínive, dizendo que ela seria destruída por causa dos seus pecados e da sua maldade. Mas aí aconteceu algo que Jonas não esperava. As pessoas de Nínive ouviram a sua pregação e se arrependeram. Pediram misericórdia a Deus. E Deus teve compaixão. Deus mudou de ideia. Deus suspendeu o castigo e perdoou os pecados dos ninivitas. Foi por isso que Jonas ficou com raiva. Jonas ficou muito aborrecido por causa disso. E aí então começou a sua primeira briga com Deus. E é interessante observar que Jonas brigou com Deus em oração. Ele usou uma oração para travar a sua luta com Deus. E nessa oração, Jonas usou uma expressão
que também nós costumamos usar com frequência quando a gente briga com qualquer pessoa. Jonas disse assim para Deus: ó Senhor Deus, eu não disse, antes de deixar a minha terra, que era isso mesmo que ias fazer? É assim que a gente fala. É assim que a gente fala quando a gente se desentende com os outros. A gente repete para as outras pessoas: eu não disse que isso ia acontecer. Eu sabia que isso ia acabar dessa maneira. Jonas estava dizendo para Deus que ele estava certo e Deus estava errado. Ele tinha toda a razão e Deus não tinha razão nenhuma. Deus tinha prometido castigar uma cidade e não castigara. Deus tinha prometido destruir a capital do reino da Síria, mas não a destruíra, só porque as pessoas se arrependeram. Deus tinha mudado de ideia. Só porque as pessoas pediram perdão, Deus não fez aquilo que ele tinha prometido que ia fazer. E então, para Jonas, as coisas eram muito claras. Desculpem a expressão, mas ele disse para Deus que Deus tinha um coração mole. Deus tinha um coração mole demais. Deus precisava ser mais severo com os outros. E esse foi o primeiro lance da briga de Jonas com Deus. Mas não parou aí, não. O segundo lance aparece com muita sutileza no texto bíblico. A gente precisa prestar atenção para perceber. Se a gente fizer a leitura do texto sem prestar atenção, a gente acaba perdendo muita coisa do que o texto ensina. Depois que orou a Deus, a Bíblia diz assim: Jonas saiu de Nínive, foi para o lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois construiu um abrigo, sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Vejam os irmãos que isso é muito interessante. Deus já havia tomado uma decisão. Deus já tinha resolvido perdoar a cidade de Nínive. Deus já tinha resolvido que a destruição daquela cidade não iria mais acontecer. Deus já tomara a sua decisão. Mesmo assim, Jonas briga com Deus na sua oração. Diz para Deus que ele tem um coração muito mole. Afirma que não dá para confiar em Deus quando ele promete que vai castigar. E logo depois Jonas sai da cidade de Nínive e vai para o lado onde o sol nasce. E ali ele se senta, depois ele constrói um abrigo e senta-se mais confortavelmente ainda, ficando na sombra do seu abrigo. Temos que perguntar: o que é que Jonas foi fazer ali? Por que ele ainda estava ali, perto de Nínive? Por que ele não tomou o rumo da sua casa? Por que ele não voltou lá para a Palestina? Ali em Nínive não tinha mais nada para ser feito. Era um caso encerrado. Deus já tinha tomado a decisão, Deus não iria mais castigar a cidade de Nínive, como ele tinha prometido que ia fazer. No entanto, olha o detalhe, Jonas não foi embora. Jonas ficou ali por perto da cidade de Nínive e até construiu um abrigo. Sentou-se,
e ficou espiando. E o texto bíblico diz assim a respeito do comportamento de Jonas, que ele estava ali, ele permaneceu ali, porque estava esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. É aí que está a segunda etapa da briga de Jonas com Deus. É aí que está o segundo lance dessa briga. Ele já tinha brigado uma vez, já reclamara de Deus, mas agora Jonas estava querendo ver se a briga dele com Deus tinha dado algum resultado. Jonas queria ver se aquela bronca que ele dera em Deus teria funcionado. Para Jonas as coisas eram muito claras. Ele queria ver se Deus tomava jeito e se Deus iria se tornar severo novamente com a cidade de Nínive. Ele queria ver se Deus ia castigar aquela cidade e aí então ele ia ficar todo satisfeito. Este foi o segundo lance do desentendimento de Jonas com Deus. Mas a briga não terminou aí, não. Teve ainda um terceiro lance. Deus ficou quieto. Deus não falou nada. Mas Deus fez crescer uma planta para dar ainda mais sombra para Jonas. De modo que Jonas se sentisse bem confortável ali. Que bom, aí o Jonas gostou. E ele ficou muito satisfeito com aquela planta. Mas no dia seguinte, o texto diz assim: quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. E depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste. E Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol, que queimava a sua cabeça. E foi nessas circunstâncias que ocorreu a terceira fase da briga de Jonas com Deus. E ele disse para Deus: para mim, é melhor morrer do que viver. Mas aí Deus não ficou quieto, não. E ao ouvir as palavras de Jonas, Deus lhe perguntou: Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? E Jonas não fugiu da briga. Ele respondeu para Deus: é claro que tenho razão para estar com raiva, e com tanta raiva que eu quero morrer. Meus irmãos, era assim que era Jonas, osso duro de roer. Ele sempre achava que estava com a razão. Ele sempre achava que era o dono da verdade. Diante dele, até Deus estava errado. E esse foi o terceiro lance da briga de Jonas com Deus. Lance final. Último lance. Só que, desta vez, Deus retrucou. Desta vez, Deus deu uma resposta para Jonas. E Deus lhe disse assim: essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte ela desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 crianças inocentes e também muitos animais.
E o livro de Jonas termina aqui, com esta palavra de Deus para Jonas. O livro não conta mais nada, não diz mais nada. E todos nós somos curiosos por natureza, não é? Queremos saber mais. Queremos saber o que é que aconteceu depois. Mas a Bíblia não fala nada. A Bíblia se cala. E daí? O que é que nós podemos concluir? O que é que nós podemos aprender desta formidável briga de Jonas com Deus? Quero destacar alguns pontos para terminar. A primeira coisa a dizer é que todos nós temos as nossas diferenças com Deus, não é? Vamos ser honestos e vamos combinar que nós somos assim mesmo. Eu acho que a gente não tem coragem para brigar feio com Deus como Jonas o fez. Mas muitas vezes a gente tem lá as nossas diferenças com Deus. Nem sempre concordamos com Deus. Nem sempre estamos de acordo com o modo de agir de Deus. Essa é a primeira coisa. Tem uma segunda coisa a aprender. É que da mesma forma que Jonas, nós queremos benefícios de Deus para nós, mas não queremos os benefícios de Deus para os outros. Para nós, é o amor de Deus. Para os outros, a justiça de Deus. Para nós, a misericórdia de Deus. Para os outros, a punição de Deus. Essa é a segunda lição que a gente aprende. Muitas vezes, nós só queremos ser amados por Deus, mas não queremos que esse amor de Deus se revele aos outros. E, finalmente, a terceira e a última coisa que eu quero destacar é afirmar que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é perdão para todos, sem exceção. Deus não tem privilegiados, não. Ele não escolhe os judeus e abandona os ninivitas. Ao contrário, Deus está sempre pronto a perdoar. Ele perdoa todos os que se arrependem. E Ele perdoa até aqueles que brigam com Ele, como aconteceu com Jonas. Na verdade, irmãos e irmãs, eu acho que essa é a grande lição que o livro de Jonas nos transmite. Deus ama a todos, Deus ama o tempo todo. Até o briguento e desobediente Jonas foi vítima do amor de Deus. Deus amou Jonas, mesmo quando ele desobedeceu ao Senhor e não foi para Nínive. Deus amou Jonas quando ele foi lançado ao mar e foi engolido por um grande peixe. Deus continuou amando Jonas quando Jonas criticou ao Senhor por perdoar os pecados dos ninivitas. Deus amou Jonas, sim, até mesmo quando ele brigou com o Senhor e disse que estava com raiva e queria morrer. E só nos resta acrescentar assim: Deus é desse jeito. Deus é assim mesmo. Apesar de tudo, Ele permaneceu amando Jonas. Isso vale para nós. Apesar de tudo, Deus continua nos amando. Apesar de tudo que somos, de tudo que fazemos,
Deus continua a revelar o seu amor por nós. E Deus revela o seu amor por nós em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Deus revela o seu amor por nós, permanecendo conosco todos os dias, através da pessoa do Espírito Santo. Que todos nós tenhamos agora esse conforto da palavra de Deus. E de acordo com esta mensagem que nós acabamos de transmitir, nós queremos que os irmãos e as irmãs acompanhem o próximo cântico. Eu recebi este cântico, que é entoado pelo quarteto Castelo Forte, e este vídeo foi enviado pelo meu querido irmão Ismael Arno. Vamos cantar. Deus velará por nós. Deus cuida de nós. Vamos cantar. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende e te ama bem. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Agora nós vamos partir para o encerramento do nosso culto de hoje. Queremos nos encontrar com os irmãos na próxima quarta-feira. Quarta-feira temos um encontro marcado, hein? Será o dia 27, a última quarta-feira de janeiro, às 20 horas pontualmente. Vamos fazer juntos a oração que Jesus nos ensinou.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos concluir recebendo a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.